Olá pessoal, saudações. Hoje vamos começar um assunto importante que é o assunto de ligações químicas, beleza? Olha só pessoal, as propriedades que um material apresenta estão diretamente associadas ao tipo de ligação que ele sofre. Se o material é sólido, líquido ou gás na temperatura ambiente, depende do seu tipo de ligação. Se ele possui alto ponto de fusão ou baixo, alto ponto de ebulição ou baixo ponto de ebulição, é devido aos tipos de ligações que ele apresenta. Olha só, pessoal, de todos aqueles elementos químicos que nós estudamos na tabela periódica, cerca lá de 118 elementos, apenas os gases nobres nós encontramos isolados na natureza, sem a necessidade de se ligar entre si ou entre outros elementos. O restante da tabela, todos os outros demais átomos, nós só encontramos eles combinados entre si ou entre átomos diferentes, formando moléculas. Por que isso? Porque se verificou que os demais elementos da tabela periódica são elementos instáveis. E para se estabilizar, a necessidade de se estabilizar faz com que eles se liguem entre si ou entre outros átomos, buscando estabilidade, o menor grau de energia possível e, consequentemente, formando moléculas. Está aí a necessidade da ligação. É a busca da estabilidade química. Um átomo instável combina com outro átomo instável, se estabilizam, formando uma molécula, menor grau de energia possível, e aí passa a existir na natureza na forma de uma substância composta, ou de uma substância simples, se a combinação for entre átomos iguais. Ok? Então é para a busca da estabilidade que existe a necessidade das ligações químicas. Beleza? Por volta de 1916, Lewis e Coulson criaram a teoria eletrônica de valência. Eles foram estudar e ver por que essa necessidade desses átomos se ligarem. Eles observaram que os átomos combinados, eles se combinavam tentando imitar um gás nobre. Eles observaram que os gases nobres, excetuando o hélio, que na sua última camada tem 2 elétrons, os demais tinham 8 elétrons na última camada. E os demais elementos químicos instáveis se combinavam, perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons, de maneira a imitar um gás nobre. Ou seja, os demais átomos instáveis da tabela, que não são gás nobres, se ligavam tentando imitar um gás nobre. Aí eles criaram a teoria do octeto. Olha, gente, a teoria do octeto nos ajuda muito aqui no ensino médio. O ensino médio, ela é boa demais. Ela consegue nos ajudar muito. Toda vez que você for fazer uma ligação química a nível de ensino médio, pensa nela que você vai se dar bem. Porque, observando os compostos químicos, Coulson e Lewis perceberam que os átomos estavam se combinando na tentativa de imitar um gás nobre. Tirando o hélio, que só tem 2 elétrons, apenas uma camada, tem 2 elétrons na última camada, os demais têm 8 elétrons na última camada. Então, os elementos químicos estavam se combinando, tentando ficar com 8 elétrons na última camada. Por isso, a famosa teoria do octeto, que diz o seguinte, ó, que o átomo vai adquirir estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada, ou 2, no caso imitando o gás nobre hélio, quando ele só tiver a camada K, quando ele tiver apenas uma camada. Então, na hora que você estiver fazendo um exercício de ligações químicas, pensa no octeto. Um átomo deve perder elétrons tentando ficar com 8 elétrons na camada anterior, ou tenta ganhar elétrons para ficar com 8 elétrons nessa camada, ou compartilha elétrons tentando ficar com 8. Por isso que é chamado octeto. Essa teoria, é bom deixar bem claro, ela não funciona para 100% da tabela periódica. Ela funciona bem para os elementos representativos, os elementos da família A. Lembra lá da tabela periódica? Para esses, ela funciona para a maioria. No ensino médio, nós trabalhamos em ligações químicas basicamente com esses elementos representativos. Por isso, ela é importante, ela nos ajuda no ensino médio, porque ela funciona basicamente mais para os representativos. Para os demais elementos da tabela periódica, ela não vai dar certo, ok? Mas para a gente no ensino médio, é de boa, vai funcionar. Então pensa nisso, um átomo vai adquirir a estabilidade, perdendo, ganhando elétrons, compartilhando, quando ele tiver 8 elétrons na sua última camada, imitando os gases nobres, ou só se ele tiver apenas uma camada, 2 elétrons, imitando o gás nobre hélio.
Vamos fazer um resumo desses elementos representativos, dessas camadas desses elementos representativos, para você ter ideia qual vai ser a tendência, se vai ser de perder, ganhar ou compartilhar. Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, olha só. Como eu falei, a regra do octeto vai funcionar bem para os elementos representativos, famílias A da tabela periódica, exceto gases nobres, que eu não vou me preocupar com eles, que já são estáveis, se encontram isolados na natureza, não precisam se combinar com ninguém. Então aqui tem um resumo só da família 1A até a família 7A, que é o que nós vamos precisar no ensino médio para trabalhar bem com ligações químicas. Olha só, pensa na regra do octeto. Para ter estabilidade, 8 elétrons na última camada ou 2 imitando o gás nobre hélio, quando esse elemento só tiver uma camada, apenas a camada K. Se liga, por exemplo, a família 1A, metais alcalinos, na camada de valência, a última camada, seus elétrons de valência, ele possui apenas um elétron na última camada. Eu tenho que pensar no octeto. Tem um na última camada. Para 8 faltam 7. Mas só que se você prestar bem atenção, na camada anterior, dependendo do número de camadas que o elemento da família 1A tenha, se ele tiver a partir de 2 camadas, de 3 camadas, melhor dizendo, a anterior já vai ter 8 elétrons. Então, não se preocupa com isso. Quando ele for da família 1A, um elétron na última camada, para adquirir o octeto, ele não vai ganhar 7 para adquirir o octeto. Ele tende a perder esse único elétron que ele tem na última camada e ficar com os 8 elétrons da camada anterior, imitando um gás nobre. Então, toda vez que o elemento for da família 1A, pensa nisso. 1A, um elétron na última camada. Para o octeto vai ganhar 7? Não, vai perder esse único elétron que ele tem, adquirindo carga mais 1, e vai ficar com os 8 elétrons da camada anterior. Beleza? O mesmo, de maneira parecida, vai acontecer com a família 2A, com os metais alcalinos terrosos, que só possuem 2 elétrons na última camada. Para adquirir o octeto, é mais fácil ganhar 6 e ficar com 8? Ou perder esses 2 e ficar com os 8 da camada anterior? Perder os 2 e ficar com os 8 da camada anterior. Então, ó, família 2A, os metais alcalinos, a tendência é perder os 2 elétrons que ele tem na última camada, adquirindo o octeto com os 8 da penúltima, e ficando com carga mais 2. A família 3A também é semelhante. Ó, a família do boro tem 3 elétrons na última camada. Para adquirir o octeto, é mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Mais fácil perder 3 e ficar com os 8 da camada anterior. Tem também tendência em perder 3, adquirindo carga mais 3. Olha só, da família 1A até a família 3A, a tendência é perder elétrons, ficar com carga positiva para adquirir o octeto. A camada interna, a última, eles vão perder e a penúltima passa a ser a camada que vai dar estabilidade a eles, porque vai ter os 8 elétrons adquirindo o octeto. Então, família 1A vai ganhar 7 para adquirir o octeto ou perder 1? Perder 1 e ficar com os 8 da camada anterior. Família 1A só tem um elétron, perde esse único elétron, adquire o octeto, fica estável. Família 2A tem 2 elétrons na última camada, tendência em perder esses 2 elétrons, ficar com o 8 da camada anterior. 3A tem 3 elétrons na última camada, tendência em perder esses 3, ficar com os 8 elétrons da camada anterior. Agora, a camada 4A vai depender do elemento. Porque na camada 4A eu tenho logo lá em cima carbono, que é um não metal, tem tendência em ganhar. Lá embaixo eu tenho o chumbo, que é metal, tendência em perder. Na família 4A, que eu tenho 4 elétrons na última camada, dependendo do elemento que você tem, ou ele ganha 4 para ficar com 8, ou ele perde 4 e fica com os 8 da camada anterior. Vai depender do elemento, se ele é metal ou se ele não é metal. Então aqui na família 4A é meio indeciso. 4 elétrons na última camada, pode ter tendência em ganhar ou tendência em perder 4. Então, ou a carga vai ser mais 4 se perder 4, ou menos 4 se ganhar 4. Daí em diante, a tendência é só ganhar para adquirir estabilidade. Ó, família 5A, família do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, é mais fácil perder 5 ou ganhar só 3?
é mais fácil ganhar 3. Então, eles vão ter tendência em ganhar 3, com isso adquirem carga negativa, menos 3. O mesmo acontece com a família 6A dos calcogênios. Tem 6 elétrons na última camada. Para o octeto, só faltam 2. Então, para adquirir o octeto, é mais fácil ganhar 2 ou perder os 6 para ficar com os 8 da anterior? É mais fácil ganhar 2. Ganha 2 elétrons, carga, menos 2. E a família dos halogênios, a família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Para adquirir um octeto, qual é a lógica? Ganhar 1 para ficar com 8 ou perder os 7 para ficar com os 8 da camada anterior? Tendência em ganhar. Então, 7 elétrons na última camada, ganha 1 elétron, adquire o octeto, adquire a estabilidade e a carga, menos 1. Então, aqui, ó, da família 5A até a família 7A, a tendência é ganhar elétrons para adquirir o octeto, ficarem com cargas negativas, beleza? Então, recapitulando, da família 1A até a 3A, a tendência é perder elétrons para ficar com os 8 da camada anterior e adquirir estabilidade. Já da família 5A a 7A, a tendência é só ganhar elétrons para adquirir a estabilidade, porque vai atingir o octeto. Na família 4A, vai ter aquela indecisão, porque na família 4A eu vou ter elementos ametais e vou ter metais. Os não metais tendem mais a ganhar, assumir carga negativa menos 4. Já os metais tendem a perder elétrons, vão assumir a carga, o NOx, mais 4. Beleza? Bora para frente. Feita a mágica, gente, olha só, a primeira ligação vamos estudar é a ligação iônica, ou eletrovalente, ou heteropolar. Como o nome já diz tudo, a ligação iônica é a ligação que ocorre entre íons. Lembra dos íons positivos e negativos, os cátions e os ânions? Cátion positivo, ânion negativo. Ó, esse é mais, esse é menos. O que acontece com os opostos? Se atraem. Então, ela é caracterizada pela essa atração eletrostática entre os íons. Ela ocorre entre uma entidade química que perde elétrons e uma entidade química que ganha elétrons. Quem perde fica positivo, quem ganha negativo. O que acontece com os opostos? Os opostos se atraem. É essa atração eletrostática fortíssima que mantém esses íons unidos, gerando o composto iônico. E é a única ligação que ocorre uma transferência definitiva de elétrons, porque na ligação iônica, outra forma de você definir é assim, ocorre com transferência de elétrons, ou seja, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. Quem perde fica positivo é o cátion, quem ganha fica negativo é o ânion. O que acontece com os opostos? Se atraem. Atração eletrostática fortíssima que gera o composto iônico. É a ligação interatômica mais forte que nós vamos ter, devido a essa atração eletrostática que é forte. Isso faz com que os compostos iônicos tenham as seguintes propriedades. Olha só, pessoal, são cristais, devido a essa atração eletrostática forte, eles formam cristais. Presta atenção no cristal do sal de cozinha, que é um cristal. Eles são sólidos na temperatura ambiente de 25 graus e 1 atm, porque a ligação iônica dá alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição a esses compostos. Esses compostos iônicos, quando dissolvidos em água, conduzem correntes elétricas, ou, se puros, quando forem fundidos, transformados em líquidos pelo aquecimento, essa atração eletrostática se acaba, esses íons ficam livres e eles passam a ser condutores de corrente elétrica também. E o principal solvente dos compostos iônicos é a água. Beleza? Então não se esquece disso. Essa ligação vai formar cristais, vão fazer com que esses compostos sejam sólidos na temperatura ambiente, dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica, fundidos conduzem corrente elétrica e o principal solvente deles será a água. E não se esquecer que quem é iônico possui alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Condição de ocorrência. Onde é que vai existir a ligação iônica? Ó, é bem limitada. Para a ligação iônica existir, tem que ser um metal se combinando com um não metal. O metal ele tende a perder elétrons, a ficar positivo, e o ametal tende a ganhar elétrons, a ficar negativo. O que acontece nos opostos? A atração eletrostática gera o composto iônico. Ou
entre o metal, que tende a perder elétron, e o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Se ele perder esse elétron, ele não fica estável sem elétrons. Então, o hidrogênio só tem um elétron, uma camada, ele vai tentar se estabilizar imitando o gás nobre hélio, ganhando mais um elétron para ficar com 2. Então, o hidrogênio ele tende a ganhar. Então, se eu juntar um metal com o hidrogênio, eu tenho um tipo de ligação iônica. O metal sempre vai perder o seu elétron, o elétron vai ser transferido definitivamente aqui, ó, para o ametal, e o metal vai perder seu elétron, transferindo ele para o hidrogênio, gerando o íon positivo e o íon negativo. Aí existe a atração eletrostática, surge o composto iônico. Beleza? Vou mostrar algumas situações, o surgimento de alguns compostos iônicos bem conhecidos. Por exemplo, como o sal de cozinha. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, ó, eu vou mostrar para vocês a ligação entre sódio e cloro na formação do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Quero deixar bem claro que ligação química é um fenômeno a nível de camada de valência. Só nos interessa a última camada. Então não há necessidade, toda vez que você se deparar com os elementos químicos para fazer a ligação e que tipo de ligação vai acontecer ali, de você fazer a distribuição sempre completa. Você consulta a tabela periódica e veja a última camada, tá certo? Então não perca tempo fazendo assim, ó. Por exemplo, não vai perder tempo tentando distribuir o sódio, cujo número atômico dele é 11, e fazer assim, ó, 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10. 3s1. Vamos para a última camada dele, que é o que nos interessa. Primeira camada, segunda, terceira e última. Está aqui a camada de valência dele, ó. Só me interessa essa camada com um elétron. Se ele tem um elétron, para adquirir o octeto, é mais fácil ganhar 7 ou perder esse único elétron e ficar com os 8 da camada anterior? Mais fácil perder, olha só. Se ele perder a última camada, olha com quantos elétrons ele fica na penúltima, que passa a ser a última. 8. Adquire o octeto. O mesmo, eu não preciso perder tempo, desde que eu consulte a tabela periódica, tentando distribuir o cloro, a não ser que eu não tenha a tabela periódica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 deu 12, 3p5, 17. Olha as camadas. Primeira, segunda, terceira e última camada com 7 elétrons. Para adquirir o octeto, tendência em ganhar 1. Para adquirir o octeto, ali é mais fácil ganhar 1 e ficar com 8 aqui. E aqui é mais fácil perder 1 e ficar com 8 dessa camada. Então, voltando. Ligação é um fenômeno a nível de camada de valência. Você não precisa perder tempo fazendo distribuição eletrônica, não. Você precisa apenas consultar a tabela periódica e pela família você sabe como é a configuração eletrônica de valência daquele elemento. Se você consultar a tabela periódica e ver que o sódio é da família 1A, previamente você já saberia que ele só tem um elétron de valência. Apenas um na última camada, e é um metal alcalino. Metais têm tendência em perder. Quando você analisasse o cloro, ia ver que ele era da família 7A. Quem é da família 7A tem 7 elétrons na última camada. Não precisaria perder tempo fazendo distribuição. Ou então, sem a tabela, como é que eu saio também dessa situação? Aquela brincadeira que eu falei para vocês em tabela periódica, da história que ajudava você a lembrar dos elementos de cada família. Por exemplo, porque eu sei que o sódio é da família 1A, porque eu lembro de uma história que dizia assim, hoje li na casa de Rubenilda coisas da França. Nessa brincadeirinha dessa história de hoje li na casa de Rubenilda coisas da França, eu lembro dos elementos da família 1A. Eu sei que o sódio vai estar lá. Se o sódio faz parte da família 1A, um elétron na última camada. O cloro do mesmo jeito, a família dos halogênios. Fui claro, breve, inteligente e astuto, que é o astato, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então eu sei que o cloro faz parte da família 7A, 7 elétrons por camada. Então tem saída, ou com ou sem a tabela. Então é um fenômeno a nível de camada de valência. Só interessa a última camada.
Então vamos lá, vamos escrever a última camada de cada um. Ó, sódio, sua última camada, quantos elétrons tem? Só um. Vou representar o elétron do sódio por um xizinho. Posso colocar uma bolinha, não tem problema. Isso é só puramente didático. Isso é o que eu vou fazer agora, eu chamar de esquema de Lewis, ou notação de Lewis, que Lewis usou para tentar explicar essa transferência de elétrons de um átomo para outro átomo. Então, o último elétron, o único elétron que o sódio tem na sua última camada está aqui. E o cloro tem quantos elétrons na última camada? 7. Vou representar por esferas pequenininhas, bolinhas aqui, ó. Gente, ó, elétron é tudo igual. O elétron que faz parte do cloro é o mesmo elétron que está no sódio. Apenas didaticamente a gente faz essa distinção para explicar melhor, mas os elétrons são todos iguais. Se você achar bom colocar bolinhas em todos, coloque bolinhas X em todos, ou asterisco, o que você achar melhor, tá certo? Não tem problema, elétrons são todos iguais. Vamos lá, vamos fazer o esquema de Lewis. Por que eu sei que isso aqui é uma ligação do tipo iônica? Porque eu sei que o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Gente, ligação que vai acontecer entre um metal e um ametal é que tipo de ligação? Iônica. Porque os metais, eles têm tendência em perder elétrons para adquirir a estabilidade. E os ametais têm tendência em ganhar elétrons para adquirir a estabilidade. Quando essas duas partes se encontram, um que quer perder e um que quer ganhar, vai unir o útil ao agradável. Esse átomo quer perder para se estabilizar e esse quer ganhar para se estabilizar. Olha só, como o sódio só tem um elétron na última camada, só um na última, para adquirir a estabilidade é mais fácil ele perder esse único elétron que ele tem e ficar com os 8 da camada anterior. E como o cloro já tem 7 na última, para 8 só precisa ganhar 1, ele vai ganhar esse elétron. Então, na realidade, vai acontecer isso. Ó, uma transferência definitiva, o elétron vai sair daqui do sódio, e se transferir definitivamente, ó, para o cloro. Essa representação que eu mostro a setinha do elétron sendo transferido para o cloro é conhecido na química como o esquema ou notação de Lewis. Beleza? Fez o esquema, você já situou o que vai acontecer. Ah, esse aqui vai perder o elétron para o sódio, para o cloro, perdão. Se o sódio perde o seu único elétron, ele assume que carga? Uma carga positiva. Aí eu coloco ele dentro de colchetes. Agora vamos lá para o cloro. Cloro tinha lá seus 7 elétrons. Quando ele ganhar um elétron do cloro, tá aqui, ó, ele adquire que carga? Ganhou 1 menos 1. Coloco ele dentro de colchetes, carga menos 1. Essa representação que está aqui dentro de colchetes, o íon positivo que perdeu e o íon negativo com o elétron que ele ganhou, é chamado fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Você faz o esquema, do esquema você transforma na fórmula de Lewis. Você coloca os íons dentro de colchetes com suas respectivas cargas e os seus respectivos elétrons. Então eu tenho aqui a fórmula de Lewis. Da fórmula de Lewis, eu chego na famosa fórmula do composto iônico, ou chamado íon fórmula. Olha só, gente, como a ligação aqui é iônica, eu não posso chamar essa molécula do NaCl assim, molécula do NaCl é errado. Porque molécula é para ligações covalentes, é para compostos covalentes. Fórmula molecular, compostos covalentes. Eu não posso chamar NaCl de fórmula molecular do sal de cozinha, fica errado. O correto é chamar de composto iônico ou íon fórmula, porque o NaCl é resultante de uma ligação iônica. Beleza? Vamos aplicar, vamos fazer mais exemplos até essa noção de ligação iônica ser compreendida. Talvez não ficou claro só com esse exemplo. Olha mais um exemplo, olha a mágica.
Feito a mágica aqui, pessoal, olha a ligação agora entre potássio e o oxigênio. Vamos ver que tipo de ligação vai acontecer primeiro. Checa que tipo de elementos você tem. Potássio é que tipo de elemento? Metal ou não metal? É um metal alcalino. Então eu sei que o potássio é metal. E o oxigênio é um ametal. A combinação existente entre metal mais ametal vai ser uma ligação o quê? Iônica. E a ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Quem é que gosta de perder? Lembra, os metais tendem a perder e os não metais tendem a ganhar. Ligação é um fenômeno a nível de camada de valência. Tenta descobrir a camada de valência de cada um desses indivíduos. Ou você faz a distribuição eletrônica para conseguir isso, ou olha na tabela periódica ou lembra daquelas histórias. Ó, eu sei que o potássio é da família 1A. Se eu sei que o potássio é da família 1A, na camada de valência do potássio, ele só tem um elétron. E eu sei que o oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, na sua última camada, tem 6 elétrons. Bora fazer agora a ligação iônica obedecendo o esquema de Lewis. Vamos ver. Quem tende a perder, quem tende a ganhar. Potássio só tem um elétron. Para adquirir o octeto 8, é mais fácil ele ganhar 7 ou perder esse único elétron e ficar com os 8 da camada anterior? Perder esse único elétron. Então, potássio tende a perder. Já o oxigênio tem 6. Para adquirir o octeto, tende a ganhar 2 para o octeto. Então, bora lá. A tendência é o potássio perder um elétron e a tendência é o oxigênio ganhar 2 elétrons. Observe uma curiosidade. Eu só tenho um potássio e um oxigênio. Será que vai ser suficiente para que todo mundo adquira o octeto? Vamos checar. Vamos lá, fazer a primeira transferência. Potássio tende a perder 1, oxigênio tende a ganhar 2. Então, transferindo definitivamente esse elétron para cá, no esquema de Lewis, olha só, o elétron veio para cá. O potássio perdeu um elétron e se estabilizou. O oxigênio ganhou 1. O oxigênio estabilizou? Não. É necessária a presença de outro átomo de potássio para poder promover a estabilidade do oxigênio. E você vai ter que fazer isso. Quantas vezes for necessário, você vai repetir os átomos dos elementos até todo mundo adquirir o octeto. Então, olha só, se um potássio não foi suficiente para o oxigênio adquirir a estabilidade, você escreve outro potássio no esquema, com um elétron na sua última camada. Então, mostrando a transferência definitiva de elétrons. Veio para cá. Estabilizou o oxigênio? Estabilizou. Estabilizou os 2 potássios? Estabilizou. Então, aqui eu tenho o esquema de Lewis. A partir do esquema, eu monto a fórmula de Lewis. Vamos montar a fórmula de Lewis. Quantos potássios eu usei? 2. Então, eu escrevo colchetes, potássio dentro. Quantos potássios? 2. O potássio perdeu quantos elétrons? 1 elétron apenas. Se ele perdeu 1 elétron apenas, carga mais 1 ou 1 mais. Beleza? Agora vamos para o oxigênio. Coloca o oxigênio dentro de colchetes. Ele tinha 6 elétrons. Estou fazendo de cores diferentes só para destacar, mas já falei, elétrons são todos iguais. E ganhou 2 elétrons do potássio. Ganhou 2, qual é a carga? 2 menos. Observa que essas cargas se anulam. 2 vezes mais 1 mais 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2 menos 2, zerou. Essa representação aqui é a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. E o íon fórmula ou composto iônico, quem é? K2O. K2O é o chamado composto iônico ou íon fórmula. Íon fórmula do óxido de potássio.
Não posso dizer que é a fórmula molecular do óxido de potássio, porque fórmula molecular é para substâncias covalentes. Eu estou em substâncias agora iônicas. Então é chamado composto iônico ou íon fórmula. Uma dica boa, olha só. Eu não tive que repetir o potássio aqui para poder estabilizar o oxigênio. Tem como você já prever quantos íons de cada elemento você vai usar. Por exemplo, genericamente, vamos supor um átomo A e um átomo B. Se o átomo A tende a perder carga mais X e o átomo B tende a ganhar carga menos Y, você coloca assim, ó. Na esquerda, sempre o átomo que vai perder. Na direita, sempre o átomo que vai ganhar. Coloca as suas cargas lá. Aqui já dava para prever isso. Fez isso, quando você inverter as cargas, ó, cruzar as cargas, essa carga se torna o índice de B e essa carga de B se torna o índice de A. E você consegue já formular o composto iônico ou íon fórmula direto, sem perder tempo, e já sabendo quantos vai ter que usar no esquema para poder gerar o composto. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, potássio. Um elétron na última camada, tendência em perder 1, mais 1. Oxigênio, 6 elétrons na última camada, para 8, tendência em ganhar 2. Inverte essas cargas, ó, deu uma caçuleta aqui, cai um aqui, deu uma caçuleta aqui, cai 2 aqui. Olha só, você chega direto no íon fórmula do composto. Beleza? Para quem não entendeu, mais uma, olha a mágica. Olha, pessoal, uma prova objetiva como a prova do Enem, ela pede normalmente que você chegue no composto iônico, no íon fórmula da ligação entre dois átomos. Você não precisa perder tempo fazendo o esquema de Lewis, não. Você pode ir direto. Aqui eu vou direto e também vou fazer o esquema de Lewis para exercitar. Vai que um dia você precise, numa prova aí do seu dia a dia na sua escola. Então, olha só. Eu quero combinar alumínio com oxigênio. Primeiro eu tenho que saber que tipo de ligação eu vou ter que fazer. Eu sei que o alumínio é metal. E eu sei que o oxigênio é ametal. Se eu vou combinar um metal com ametal, o metal perde elétrons para o ametal, então minha ligação vai ser do tipo iônica, ok? Você vai consultar a tabela periódica ou fazer a distribuição para descobrir quantos elétrons de valência cada um tem. Consultando a tabela, você vai ver que o alumínio é da família 3A, tem 3 elétrons de valência. Vou botar aqui, ó, sinalizar 3 xizinhos. E o oxigênio é família 6A. Se ele é da família 6A, tem 6 elétrons de valência. Aí vamos ver a tendência. O alumínio tem 3 na última camada. Para adquirir o octeto, é mais fácil ganhar 5 ou perder 3? Perder 3. Então anota alumínio 3 mais ou mais 3. Tendência em perder 3. Primeiro positivo. O oxigênio tem 6 na última. Para adquirir o octeto, qual é a tendência? Para ficar com 8.